寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, a teoria de hoje é: e se o Afeganistão tivesse sido do eixo? Pois é, e essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, um fato curioso é que sim, de fato o Afeganistão já quase entrou ao lado do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Não só pelo fato de que naquele período, naquela década, o Afeganistão era o lugar onde mais tinham alemães fora da Alemanha, mas sim também pelo fato de que desde 1939, desde o início de 1939, o líder do Afeganistão já estava falando ali com o austríaco, com Adolf Hitler. Então eles até tentaram negociar alguns territórios, né, principalmente ali na União Soviética e no Raj britânico, principalmente nas áreas ali Pashtun ali do Paquistão, mas isso não foi para frente porque não tinha como a Alemanha apoiar eles e também não tinha como o Japão apoiar eles através da Índia, né? Porque a Alemanha não conseguiu ir até a União Soviética e o Japão não conseguiu ir avançar na Índia. Então, né, isso ficou meio aleatório. Mas como é que seria se o Paquistão tivesse entrado no eixo mesmo assim? Como é que ele faria para se armar e combater ao lado do eixo? E é aqui que entra a nossa teoria. Então vamos lá. Bem, primeiramente o Afeganistão ele acaba meio que negociando lá com o eixo, mas mais um pouquinho antes, vamos supor aí que ele acabe negociando com uma clique, porque de fato o Afeganistão mesmo naquele tempo já tinha um exército regular, bem tranquilo, bem equipado, bem treinado, bem disciplinado. Não era aquelas 1000 maravilhas, mas também era um exército aí que dava para dar uma brincada, deixa os garotos brincar. Então, o que eles poderiam fazer? Bem, eles poderiam meio que conversar assim com o Japão, conversar com a Alemanha e com a Itália, mas ao mesmo tempo eles podiam negociar com uma clique, até porque querendo ou não, a China aí era dos aliados desde o momento em que o Japão aí assinou o tratado com a Alemanha e com a Itália. Então, se o Afeganistão entrasse para o eixo, ele ia tomar uma da China também, só que ao mesmo tempo a China não tinha condições de manter uma outra frente aí na guerra. Então, como é que poderia rolar um acordo do Afeganistão estar no eixo ao mesmo tempo em que ele não atacasse a China? Simples. Ele podia acabar negociando com uma clique: olha, é o seguinte, eu quero entrar no eixo porque eu quero atacar a Índia Britânica e a União Soviética. E estrategicamente isso faria sentido, né, para a China, porque querendo ou não, Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão ali estava tudo ali próximo ali de Xinjiang e eram áreas aí que de fato a União Soviética estava de olho.
Então, o Maklik podia negociar sim uma entrada, ou podia negociar de certa forma aí, treinamentos, enquanto isso o Afeganistão falava que não ia invadir e ambos aí negociavam armas, negociavam locais. Então muitos afegãos poderiam acabar indo treinar em Xinjiang, né, justamente para evitar suspeitas. Enquanto isso, né, Xinjiang e o Maklik ia estar ganhando mais experiência, trocando experiência, ganhando e vendendo armas, né? E beleza, a pancadaria começou. Eu não vou fazer um mapa porque isso aqui seria imenso, né? Mas como é que o Afeganistão poderia, entre aspas, sobreviver nos primeiros anos da guerra? Simples. Ele não iria atacar com a Alemanha, ele iria atacar com o Japão. Sim, poderia acabar rolando um ataque coordenado com o Japão, mas o Japão ia cobrar um ataque na China para facilitar o lado deles e a Alemanha ia cobrar um ataque na Rússia, na União Soviética. Mas ao mesmo tempo o Afeganistão poderia fazer uma outra frente, poderia fazer uma frente no Paquistão, sim. Mas o porquê no Paquistão em vez dos outros lugares? Simples. Tanto no Paquistão, apesar que no Paquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão, meio que existem Pashtuns, só que o Paquistão é um território muito mais conhecido pelos afegãos, né, pelos nômades e coisas do gênero, então isso poderia facilitar já um reconhecimento geográfico. E por mais que a União Soviética e a Inglaterra, né, são aliados e estavam ali combatendo os mesmos inimigos, para a União Soviética ver o Império Britânico ruir na Ásia iria compensar em muito. Então, mesmo que a União Soviética solicitasse, né, mesmo que o Raj Britânico solicitasse ajuda soviética para atacar o Afeganistão, eles iam falar que estavam ocupados com a Alemanha. E se o Raj Britânico ou a Inglaterra solicitasse a ajuda da China, eles iam falar que eles estavam atolados ali com o Japão e não tinha como. E que de fato era verdade. E se eles pedissem para o Maklik, né, ô Kaishek, dá um toque no Maklik, ele ia falar, mano, ele é zona autônoma, eu não posso entrar em uma outra guerra dentro do meu próprio país, porque senão o Japão acaba com a gente. Então, nesse início aí, o Afeganistão ele ia estar saindo no soco aí com o Raj britânico e de fato ele até que meio que poderia conseguir várias vantagens. Por quê? Porque existe já um povo pashtun, ele poderia meio que cooptar alguns soldados, né, numa briga, num discurso nacionalista, num discurso pró-independência, num discurso até mesmo anti-hindu, anti-sikh, anti-ocidente, né, que eles iriam comprar essa briga. Já a questão da União Soviética, eu acredito que eles poderiam começar a atacar a União Soviética em 1942, por aí, mais ou menos já no finalzinho de 1942, mesmo que seja para servir como uma distração ali para a Alemanha. Mas como ele poderia fazer isso? Bem, ele poderia cooptar, né, alguns muçulmanos ali, né, da Ásia Central, Pashtun, os turcomenos, enfim. Justamente pelo fato dele falar assim, mano, você está servindo um povo ateu, você está servindo uma ideologia ateia, e isso não vai ficar bom, isso não vai ficar nada bom. Então, assim, eles podem tentar causar uma revolta interna, até porque também existe uma semelhança entre os povos e tal. Então não seria muito difícil disso acontecer, tá? Não seria muito difícil. Então eles poderiam causar problemas internos, mas eu acredito que a partir de 1944 o jogo poderia mudar para eles, né? Justamente pelo fato de que eles poderiam acabar ficando sem recurso, uma vez que a Inglaterra poderia acabar negociando muito mais aí com Kaishek, money, né, fazendo com que ele acabasse declarando guerra aí ao Afeganistão. E de fato ele até meio que poderia emitir uma declaração de guerra
mesmo que essa declaração de guerra seja simbólica, ele ia até poder falar assim, não, isso aí agora fica na mão do Maklik. Ou então, para não ficar ruim para ele, né, principalmente a questão aí de afegãos aí com armas chinesas, com treinamento chinês ou até mesmo voluntários chineses, né, o negócio poderia acabar ficando feio. Então eles poderiam meio que declarar guerra, né, ao mesmo tempo usando a desculpa de que eles não eram chineses, eram terroristas, colaboracionistas e mereciam o expurgo e a morte. Então, beleza, acho que a partir de 1944, né, a União Soviética, a China, a Inglaterra e o Raj britânico, eles iriam reagir. E aqui nós temos três finais. O primeiro final, o que eu acredito que seja o final canônico, o Afeganistão perde. E ele perdendo, ele acaba sendo ocupado pela União Soviética no norte e pela China para fazer de tampão entre a Inglaterra e a União Soviética, e a Inglaterra ali ao sul, né, dando mais fronteira ali para o Paquistão. E depois, durante a Guerra Fria, esses territórios aí ocupados pela União Soviética poderiam acabar sendo divididos entre Uzbequistão, Tajiquistão e Turcomenistão. No Raj britânico seria incorporado aí no que viria a ser o novo Paquistão, e na China seria incorporado aí a Xinjiang, né? Então isso meio que poderia ser um problema para os três, né? E com certeza o Afeganistão ali também iria ter o seu próprio local de controle. Então, eventualmente, poderiam causar rebeliões internas. Já na China, a questão de Xinjiang ia estar muito mais cabulosa, principalmente na era dos comunistas, porque ia ter muito rebelde, ia ter muito afegão, muito insurgente lá. E eles não iam dar um minuto de paz aí para os comunistas, então, né, o Mao Tse Tung iria intensificar ali a pancadaria. A mesma coisa no Paquistão, no novo território paquistanês, e nos novos territórios aí dos que estão da vida. Já o Afeganistão seria um paizinho minúsculo, mais do que ele já é. O segundo final, o final que eu acho que não é o canônico, onde o Afeganistão ele acaba ganhando, mas não por questões aí de vitória assinada, mas pelo fato, né, de que os aliados, vendo que estava sendo um desperdício de tempo e dinheiro e recurso humano, né, eles ficarem ali invadindo o Afeganistão e tomando snipada através de montanha, eles acabam se retirando do Afeganistão e deixam o Afeganistão do modo que está, o que eu acho mais difícil. Porém, o segundo final, o terceiro final, aliás, um final bem provável também, um final que eu acho canônico, pode ser canônico, a partir do momento em que a guerra termina, né, a China acaba se retirando do Afeganistão justamente para resolver as brigas aí da guerra civil chinesa e não tem como ficar administrando o território. E a Inglaterra acaba aí se retirando também justamente para conter as revoltas nacionalistas na Índia, na Birmânia e no Paquistão como um todo. Então o território volta a ser devolvido para o Paquistão, porém eu acredito que esse final seria o final aí da Guerra Infinita, né? Onde apenas a União Soviética fica ocupando esses territórios, né? Uma vez que a China ainda era do Kuomintang e a Inglaterra ainda estava ali pela Ásia. Então eu acredito que sim, iria ficar uma guerra infinita, e a União Soviética iria querer ocupar e iria querer meio que transformar o Afeganistão em um país soviético, justamente para cercar a China, que era nacionalista, e para evitar, né, que os britânicos invadam lá, e caso eles invadam, vai ter alguém com uma ideologia pró-soviética no poder. Então a União Soviética até meio que poderia ocupar Cabul, mas meio que não iria existir um vencedor, porque não iria existir um tratado de rendição do líder do Afeganistão, mas ao mesmo tempo não iria existir um tratado, uma retirada soviética, e o conflito iria se estender. Então meio que, entre aspas, né, a Segunda Guerra Mundial iria durar bastante, né, porque o conflito, aliás, minto, né,
aliás, a guerra entre a União Soviética e o Afeganistão iria durar mais, justamente pelo fato, né, de que a União Soviética iria estar muito bem empenhada nisso. E o porquê que isso ia custar muito dinheiro para os soviéticos? Porque eles iriam remover os soldados da Ásia Central, do qual eles tinham muitas semelhanças étnicas, religiosas, e então eles iriam afastar esses daí, né, pensando que eventualmente eles poderiam ser uns vira-casaca, iria pegar soldados da Sibéria, soldados de Moscou, soldados de Vladivostok, e com isso eles iriam gastar muito dinheiro com deslocamento, armas, e sem contar que também, né, a União Soviética estava quebrada no pós-guerra, principalmente por causa de Stalingrado. Então, né, uma eventual guerra com o Paquistão, eu acredito que poderia acabar durando algum tempo, sim. Eu não acho que a União Soviética iria se empenhar tanto na Guerra das Coreias, né, justamente porque eu acredito que se eles não tivessem atolados com a guerra no Afeganistão, eles teriam acabado de sair de lá. Então eles não sairiam vitoriosos, e com isso, né, a moral do Stalin ia lá para baixo, e talvez ele até poderia ter tomado um no meio da nuca antes mesmo dele falecer em 1953. Não ia demorar muito para ele falecer também, mas eu acredito que ele tendo essa saída bruta, ele tendo essa saída através de uma execução ou de uma prisão, poderia mudar o rumo aí da União Soviética. Já o Afeganistão, ele iria continuar destruído, mas apesar de tudo, eu acredito que ele ia estar muito mais unido, tá? Justamente pelo fato, né, de que para eles terem entrado no eixo e não terem tido uma guerra civil, eu acredito que eles iriam ter criado um sentimento nacionalista, um sentimento onde não separando uma tribo da outra, um grupo étnico do outro, mas sim ali todos seriam afegãos, independente se fosse pashtun, se fosse isso, se fosse aquilo. Então sim, o Afeganistão poderia ter sido mais unido se ele fosse do eixo, principalmente nos combates aí contra a União Soviética. Já os Estados Unidos talvez não financiaria tanto, mas eu acredito que nesse caso a China poderia financiar, né, vendo que a União Soviética estava se expandindo, e eles eventualmente poderiam ter alguns afegãos também em Xinjiang, né, justamente para acabar defendendo dos comunistas, e que sim, os comunistas aí já iriam ter bastante trabalho, porque Xinjiang ia estar cheio de refugiado afegão, cheio de refugiado aí que ia brigar, talvez aí não pelo fato de defender Xinjiang, mas pelo fato de lutar contra o inimigo ateu. E já que o afegão não é chinês, diferente do uigur, do Hui, então eles não iriam basicamente ter uma semelhança cultural, então para eles seriam só mais um inimigo, só mais um estrangeiro, mesmo que eles estivessem dentro do território estrangeiro. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos tanto do card como da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder me seguir nas minhas outras redes sociais também, eu agradeço. O grupo no Telegram também tá aí no Linktree, mas segue lá no Insta também, beleza? Enfim, falou e fui!